alguns milhares de anos, o rio Nilo e o deserto do Saara configuraram uma das civilizações mais duradouras de todos os tempos na Terra. Um povo que, sem dúvida, marcou época. Todos os anos, o rio Nilo enchia de tal forma que depositava uma camada de terra fértil em sua planície aluvial. Os egípcios chamavam a região de Kemet, algo que traduzido pode ser entendido como Terra Negra. A água que corria até ali e seu ciclo fazia prosperar as plantações e abarrotava os celeiros reais com muita fartura. Além disso, esse modo de prosperar sustentava uma teocracia muito bem estruturada, encabeçada por um rei com suposta ascendência divina, o faraó, composto por vários reinados seguidos cujos conceitos básicos se mantiveram inalterados por mais de 3.000 anos. O deserto, por sua vez, atuava como uma barreira natural. Protegia a nação das invasões de exércitos e das ideias que poderiam alterar seu modo de vida e até mesmo suas crenças. Sim, esse era o Antigo Egito. Uma civilização que, até hoje, nos fascina com seus mistérios. Essas questões envolvem não só as pirâmides, mas diversas outras estruturas, como o enorme templo de Dendera, por exemplo. Ainda que não tenha vindo a público, recentemente uma descoberta incrível foi feita aqui nesse templo. E esse é um dos assuntos do vídeo de hoje. Mas antes de assistir este vídeo, você precisa se inscrever no Messenger do Mundo Desconhecido. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber os nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos aqui do canal Mundo Desconhecido. A palavra Egito foi criada pelos gregos para denominar aquele país que era, para eles, encoberto por mistérios e segredos insolucionáveis. Bem por isso, a palavra grega Aegyptos significa oculto, secreto, misterioso e, como bem sabemos, deu origem ao nome do país incrível que conhecemos hoje. Durante muitos anos, as maravilhas arquitetônicas do Egito foram interpretadas como um mero capricho estético dos antigos habitantes daquela região. Em muitos casos, por exemplo, a grandiosidade das pirâmides foi atribuída à megalomania dos faraós, como se tivessem uma necessidade exagerada de afirmar seu poder para além da morte. Seguindo esse raciocínio, era como se a construção das pirâmides, algo que com certeza perduraria por milhares de anos, confirmasse o quanto aqueles reis haviam sido importantes em seus tempos. Eles precisavam afirmar isso no que chamavam de vida após a morte. Entretanto, estudiosos entendem a excentricidade dos antigos monarcas como uma expressão de realidades bem mais objetivas. A Grande Pirâmide, por exemplo, chamada Pirâmide de Quéops, é muito mais antiga do que supuseram os primeiros arqueólogos. Possivelmente vem de uma época bem anterior e totalmente desconhecida. Estudos minuciosos mostraram que, ao invés de 3.500 anos de idade, é bem possível que essa construção date de pelo menos 10.000 anos ou mais. Outro dado de certa forma folclórico diz respeito à finalidade da Grande Pirâmide, bem como de todo o complexo de Gizé, que inclui mais duas outras pirâmides e a Grande Esfinge logo abaixo. Considerada como uma gigantesca sepultura, a Grande Pirâmide, na verdade, não apresenta nenhuma pista de ter servido a essa finalidade em específico. Com suas paredes nuas, sem inscrições e suas câmaras reais vazias, sem sarcófagos ou indícios de serventia funerária, parece que sua função verdadeira ainda não foi revelada. Pesquisadores tentam desvendar esses mistérios há muitas décadas. Até mesmo missões de exploração em seu interior já foram feitas, mas nada realmente conclusivo foi encontrado. Além disso, as imagens gravadas em tantas paredes de templos egípcios e de outras civilizações do norte da África e Oriente Médio também não são entendidas como caprichos da imaginação dos artistas do passado. Os céus diferentes
com os astros dispostos de formas diversas do mapa celeste atual, revelam-se agora, com o estudo da astronomia antiga ou arqueológica, como um firmamento verdadeiro. Esse seria o céu tal como ele se parecia muitos milênios atrás, muito antes do que supunham os pesquisadores anteriormente. O céu representado no Templo de Dendera, por exemplo, também conhecido como o Zodíaco de Dendera, reflete a posição dos corpos celestes há mais de 20.000 anos. No entanto, a história oficial ou contada somente reconhece uma antiguidade de 5.000 anos, quando despontou-se a invenção da escrita e o início da instituição dos grandes estados teocráticos da antiguidade. Isso mostra, de forma direta, que os monumentos do Egito podem ser bem mais antigos do que se imagina. O Templo de Dendera é o mais preservado entre muitos templos egípcios. Ele foi construído no século I a.C., pelo rei Ptolomeu VIII e a rainha Cleópatra II. Porém, outros monarcas da época greco-romana acrescentaram elementos arquitetônicos e decorativos em sua estrutura. Após sua construção, o templo foi dedicado a Hathor, deusa do amor, música, maternidade e alegria, uma das mais importantes e características divindades egípcias. Conforme dizem alguns documentos encontrados nesses arredores do Egito, o primeiro templo de Hathor data da época do reino de Quéops, rei responsável por comandar uma das maiores marcas arquitetônicas de todos os tempos, a Grande Pirâmide do Egito. Ainda segundo os documentos, além do templo feito por Quéops, havia também um segundo, construído no reinado de Pepe I, na sexta dinastia do Egito. Já esse templo atual, que podemos ver em fotos e que está aberto à visitação hoje em dia, foi provavelmente construído entre os anos 125 a.C. e 60 d.C., no final da dinastia Ptolomaica. Porém, ainda existem dúvidas sobre essa datação, visto que nomes de vários outros reis egípcios foram encontrados nas paredes do templo de Hathor. Isso indica que, provavelmente, este tem uma importância maior se comparado a outros templos que existem dentro do território egípcio. O fascínio e a incerteza sobre o templo de Hathor, em Dendera, aumentaram ainda mais recentemente quando uma descoberta surpreendente foi feita. Logo abaixo do chão do templo, onde milhares de pessoas passam todos os dias, uma espécie de passagem secreta foi encontrada. Um enorme e pesado bloco foi removido com muito esforço. De acordo com os egiptólogos, essa informação foi pouco divulgada até agora, e apenas um pequeno número de pessoas foi informada sobre esse compartimento abaixo do concreto do solo do templo. Para surpresa ainda maior, uma grande pedra redonda foi encontrada dentro deste compartimento, envolta por outras rochas semelhantes que se dispõem lado a lado. O que seriam essas rochas? Por que esse compartimento existe abaixo do piso do templo de Hathor? As perguntas são muitas, mas pesquisadores já têm uma teoria referente a esse assunto. Para muitos arqueólogos, historiadores e egiptólogos, as rochas, abaixo do piso, da qual se pode ver apenas o topo, fazem parte de algo muito maior e que se estende por muitos metros abaixo. Para essa parcela dos pesquisadores, as rochas podem ser enormes colunas, responsáveis por sustentar não apenas o monumento acima, mas um segundo templo abaixo. Num primeiro momento, essa parece uma teoria absurda, não é? Porém, quando observamos cuidadosamente as rochas encontradas abaixo do solo e as colunas do templo de Dendera, é fácil perceber como elas, de alguma forma, parecem semelhantes. O formato em que o suposto topo das colunas descobertas, além de estarem lado a lado, lembram bastante as enormes colunas cobertas por gravuras no templo dedicado à deusa Hathor. Essa descoberta foi feita completamente por acaso, quando pesquisadores elevaram certa parte do piso para realizar uma restauração nesse templo. Isso fez surgir agora um novo questionamento. Será que existe um segundo templo subterrâneo
em Dendera? Se realmente for isso, qual era a intenção dos egípcios? Quais mistérios esse lugar pode guardar? As respostas só poderão ser obtidas no futuro, quando novas escavações poderão ser feitas aqui. Não se espera que o trabalho seja realizado imediatamente. Afinal de contas, escavar um lugar histórico como o Templo de Dendera precisa ser uma tarefa muito bem planejada e cuidadosa. Porque danificar uma joia da arqueologia antiga como essa seria um crime para a história da humanidade. Nesse caso, para a história de todo o povo do Antigo Egito. Alguns dizem que expedições ao subsolo do Templo de Dendera já estão sendo feitas em segredo. Vamos aguardar, e assim que tivermos respostas, vamos trazer para você, aqui no canal Mundo Desconhecido.